Fala pessoal, boa noite, tudo bem? João aqui de novo. Estou voltando aqui com o vídeo prometido para essa semana, né? Então, recapitulando, a gente está na etapa de preparação para a imersão web. Como a gente disse, essa preparação é dividida em duas etapas, então estou aqui com meus slides demonstrativos para vocês, só para a gente ter uma noção em que estágio a gente está aí de trabalho, né? Então, nós começamos aí com os primeiros encontros, trabalhando bastante fundamentos com vocês. Então, quem tiver com qualquer tipo de dúvida, problema, volta aí no Slack, abre os vídeos antigos, procura a gente, que essa é a ideia. Então, passamos por SO, terminal, falamos de Ruby, lógica de programação durante um bom tempo, né? Especialmente o Alan. E depois, nos últimos encontros, a gente tratou de fundamentos de aplicações web. Então eu expliquei para vocês protocolo HTTP, falei um pouco de HTML e focamos bastante aí em Rails e MVC, conhecendo um pouco a fundo esse framework, esse padrão, né, de separação do seu código, né, sempre voltando bastante no protocolo HTTP também, como eu disse muitas vezes, é a base de tudo que você está fazendo para a web, então você tem que conhecer bastante esse protocolo para chegar, independente do framework que você vai usar para trabalhar, você saber se está fazendo a coisa certa ou não, ok? E nos últimos encontros a gente concluiu essa etapa de fundamentos e agora chegou a hora da gente começar o nosso projeto. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu fiz um roteiro mais definidinho. Não estou fazendo ao vivo esse encontro, como eu tinha comentado já, mas eu estou à disposição aí se muitos de vocês, se vocês acenarem, e se alguns de vocês, na verdade, acenarem dúvidas, por favor, a gente marca um encontro para tirar dúvidas sobre o projeto, tá bom? A gente pode fazer esse encontro, inclusive, na primeira semana de janeiro, sem problema. Então vamos lá. Esse projeto que a gente vai fazer vai se chamar My Cookbook. Ele é um projeto que nós aqui do campus gostamos bastante de fazer durante o aquecimento, porque ele permite que vocês abordem desde o comecinho até histórias mais avançadas de Rails e vai mostrar para vocês a importância de testes. Antes de falar do My Cookbook, deixa eu só voltar aqui no nosso amigo Translations e só dar um exemplo para vocês de uma situação que pode acontecer no seu projeto. Para quem aí trabalha com Java, C Sharp, ou estudou, ou fez um curso, qualquer coisa, sabe... Deixa eu só abrir um browser aqui, beleza? Sabe muito bem que pode acontecer situações... aliás, você que trabalha com C Sharp ou Java, sabe muito bem que você está protegido por um compilador. Para quem não conhece essas linguagens, ou esse conceito de compilação, então, algumas linguagens, você escreve código... Então, aqui é código Ruby, mas se fosse código C Sharp ou Java, esse código C Sharp ou Java que você escreve, ele antes de ser executado pelo seu computador, de forma bem simples, tá? Ele é transcrito para uma linguagem intermediária. O que isso quer dizer? Então, um compilador ele vai passar por todos os arquivos de código que você solicitar, né? E algumas ideias, claro, já automatizam isso para você. Você manda compilar o seu projeto. Então, o seu editor, né, a sua ideia, na verdade, ou o seu comando que você vai escrever via terminal ou algo parecido, você vai escolher alguns arquivos que vão ser reescritos numa linguagem intermediária que visa o quê? Evitar que erros de digitação, erros de sintaxe cheguem até o processador. Por exemplo, se eu venho aqui e coloco, sei lá, 3 pontos aqui. Aí digamos que isso aqui é uma sintaxe inválida. Se você tiver um compilador, antes mesmo do seu código estar pronto para ser executado, ou seja, durante a compilação, o compilador já vai reclamar, olha, eu não vou nem terminar de compilar o seu código e disponibilizar ele para você executar numa máquina, porque ele está inválido. E ele vai te apontar essa linha aqui. Qual que é a diferença disso para o Ruby? Vou deixar essa linha aqui, que é uma linha... Vou até fazer o exemplo que eu dou, na verdade, para você imagina que você deixou
um seu animal de estimação solto pela casa e ele fez isso aqui no seu código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, eu estou navegando pelo nosso projeto, só para relembrar. Vou cadastrar aqui, sei lá, cable, Reparou que eu consegui navegar pelo projeto, digamos assim, por um tempo, foi pouco, eu confesso, mas ele rapidamente eu acabei caindo na minha linha de código em seguida e essa linha de código tinha um problema. Isso acontece porque o Ruby, assim como outras linguagens, são o que a gente chama de linguagens interpretadas. Então, olha só, sei lá, vou estar aqui no Foundations 4. Eu consigo ficar navegando pelo meu projeto, ó, até achei aqui a tradução que eu fiz. Enquanto eu não cair, então eu estou navegando aqui, ó, esse aqui é o show, o edit, o new. Enquanto eu não executo o código que eu fiz aqui com problema está no home index. Enquanto eu não caio na execução daquele código, não tem problema nenhum ter uma linha inválida no meu projeto. Então, isso criou uma necessidade, na verdade outras linguagens já têm essa característica de serem interpretadas, né? Então, qual a diferença de uma linguagem compilada para uma linguagem interpretada? No Ruby, realmente essa linha aqui só vai ser acionada quando chegar a vez de ser executado esse código. Não tem um compilador que antes disso passa avaliando esse código e dizendo que existe um problema nele, tá? Somente a execução desse código é capaz de apontar um problema, tá bom? Falando isso de forma simples, claro que existem ferramentas que você pode fazer isso, mas o que eu estou dizendo é que não faz parte do processo de desenvolvimento, como faz em outras linguagens, tá? Então, imagina se você tem uma aplicação com 50, 100 controllers, isso é normal e até pouco quando você pensa em algumas aplicações em produção. Né? Algumas aplicações aí que estão há anos rodando, sistemas gigantes de empresas. Imagina se você tiver que validar que todas as linhas estão aptas a serem executadas. Imagina que você tivesse que validar também que todas as linhas tivessem gerando os efeitos esperados. Por exemplo, quando eu clico em editar de uma receita, eu caio na página de editar daquela receita, não caio na listagem de receitas. Então, para isso que a gente vai começar a trabalhar agora com tudo orientado a testes, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês de como adicionar testes nesse projeto. Daí eu vou fazer uma pausa. Pausa que eu digo vou cortar esse assunto, vou começar a falar do projeto final, porque o projeto final vai ser todo orientado a testes e vocês vão ter que fazer os testes que já foram desenvolvidos por nós passarem, ok? Eu já falo disso em alguns instantes. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui por exemplo, vamos lá. Só revisando, a nossa aplicação, a gente deu um Rails New lá, Translations, e deixou do jeito que o Rails criou para a gente a aplicação. Inclusive deixou essa pastinha teste aqui. Mas, quem se lembra aí, eu falei, olha, algumas decisões que o Rails toma nem sempre são as mais populares do mercado. Tá? E esse aqui é um exemplo disso. A pasta teste é do framework Minitest, que hoje em dia não é o mais utilizado em aplicações comerciais, tá? Quando a gente fala de Rails. O mais comum com Rails é a gente usar o RSpec. Então, vou lá no rubygems.org. Só mostrar para vocês aqui, ó, o RSpec. Então, o RSpec é uma gem que implementa aí um frameworkzinho de testes para a gente escrever testes para Ruby, tá? E aí vem o primeiro detalhe. Ela é focada em testes para Ruby, certo? Então aqui, olha, no RubyGems você tem quantas vezes ela foi feita download, as versões dela, então ela foi atualizada aí recentemente, né, em outubro, e tem aqui a página dela. A página dela é o próprio GitHub. Beleza. O RSpec ele tem duas versões, tá? Ele tem a versão Core, que é para o RSpec puro, para Ruby puro.
e você tem o RSpec Rails, que é o quê? Uma junção de ferramentas do RSpec feitas para você utilizar junto com Rails, tá? Então, o que que eu vou fazer nesse projeto aqui no Translations? Nesse vídeo, então, a gente vai abordar o mesmo assunto com duas visões. Primeiro, eu vou fazer aqui, converter um projeto que a gente deu Rails New para o RSpec, e depois eu vou fazer um setup do projeto final junto com vocês, para vocês poderem acompanhar quando vocês forem fazer aí nas suas casas. No segundo projeto eu já vou fazer com que não seja instalado o Minitest e a gente já adicione o RSpec mais facilmente em seguida, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer simplesmente é apagar a pasta teste do meu projeto. Então, ó, tá aqui, removi a pasta teste. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o meu Genfile, tá bom? E aí, olha só, eu preciso de duas gens aqui na verdade. Uma é o Capybara, que já está aqui. A outra gen que eu preciso é o RSpec Rails. Então, a gente vai instalar o RSpec Rails, tá bom, pessoal? Então, github.com, RSpec Rails. E aí, olha só, toda gen aqui no comecinho dela já tem geralmente o passo a passo para você instalar. Então, olha só, instalação, adicione RSpec Rails para os ambientes, no seu Genfile, para desenvolvimento e teste. Então, no Genfile, acho que eu comentei isso com vocês, a gente tem também a separação por ambiente. Por exemplo, eu nunca vou rodar o RSpec no meu servidor onde eu instalei minha aplicação em produção. Eu só vou rodar o RSpec no ambiente de teste ou de desenvolvimento. Então, essa gen aqui é uma gen que não precisa estar... todas as gens que estão aqui fora, em qualquer grupo, digamos assim, são instaladas em todos os modos de desenvolvimento. Todos os modos do Rails, aliás, desenvolvimento, teste e produção. E aqui embaixo você pode criar grupos e colocar gens específicas em um grupo ou em outro, tá bom? Então, tá aqui o RSpec Rails. A outra gen que a gente precisaria instalar seria o Capybara. Então, tá aqui o Capybara. Só vou confirmar aqui a versão, então a instalação tá aqui. Tem a gen Capybara. Ok. Não vou mexer aqui na versão dela não, vou deixar como está, tá bom? Adicionei duas gens no meu Genfile. O que eu tenho que fazer? Bundle install. Aqui, pessoal, estou no terminal aqui embaixo que está no mesmo diretório do meu projeto, tá bom? Vou rodar o bundle install para quê? Ele varrer o meu arquivo de gems e instalar as gens que são necessárias. Eu, como estou sempre codando aqui os projetinhos em Ruby Rails, não tive que instalar nenhuma gen nova. Talvez algum de vocês deva instalar o RSpec pela primeira vez, tá bom? Daí, olha só. Voltando aqui na instalação do RSpec, o que acontece? Depois que você roda, ó, tô só seguindo passo a passo, então, adicionei a gem. Isso aqui tem um passo grande aqui, ó, só toma cuidado, você não precisa colocar isso aqui não, por quê? Aqui eu tô rodando, tô instalando o RSpec na última versão estável aqui, de acordo com a documentação. Ele fala assim, olha, se você não quiser rodar a última versão estável, quiser rodar o código como está agora no GitHub, você coloca esse carinha aqui. Então não é isso que eu quero. Então, instalei a gen no meu projeto com bundle install e o que eu tenho que fazer? Lembra que a gente matou a pasta teste? O RSpec, ele coloca os testes dentro da pasta spec. Então, para gerar os arquivos necessários para você rodar o RSpec, você tem que rodar esse comandinho aqui no seu terminal, olha. Lembrando que esse comando só vai funcionar depois que você tiver executado o bundle install. Por quê? Olha o comando olha a descrição desse comando. Rails generate RSpec install, ou seja, a gen RSpec Rails instala um novo generator no seu Rails. Então, antes de você ter instalado a gen, esse comando não vai funcionar. Então, ó, só colei aqui no meu console e vamos ver o resultado aqui. Ó, então ele criou 4 arquivos. Um .rspec, que serve para a configuração do RSpec. Uma pasta que chama spec e dentro dela 2 arquivos, spec helper e rails helper, tá? Vou atualizar aqui meu projeto. Tá aqui, spec helper e rails helper, tá bom?
Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com o Spec Helper nem com o Rails Helper, tá? Vocês podem deixar ele aqui na máquina de vocês, sem nenhuma preocupação. Mas no treinamento a gente vai falar mais desses arquivos. Para saber se o seu projeto está funcionando, você vai rodar o comando rspec. Ó, o sintoma que está tudo bem para a gente é que ele executou o rspec e não encontrou nenhum teste. Por quê? A minha pasta spec está vazia ainda, tá? Bom, esse é o primeiro passo aí da nossa configuração. Vamos para o próximo. O próximo passo seria a gente começar a escrever alguns testes, tá? E aí é o seguinte, ó, eu vou criar uma pastinha aqui que chama Features. Por quê? Os testes que a gente vai começar a trabalhar, pessoal, então um spoiler aqui, uma orientação. Por enquanto, a gente não quer que vocês saiam escrevendo testes, tá bom? Eu vou só demonstrar aqui a escrita de um, e aí eu vou encerrar essa primeira parte aqui do vídeo, e aí a gente vai partir para o projeto para vocês começarem a seguir os testes que a gente já escreveu. Por que a ideia agora não é vocês focarem nos testes? Porque a gente quer que vocês se ambientem a trabalhar sempre com o teste antes, mas a gente não quer também dificultar o aprendizado de vocês com Ruby, com Rails, com outras coisas por enquanto. Então, a meta é que no final da imersão, a meta que a gente sempre alcança é no final da imersão, vocês vão estar lendo uma tarefa, escrevendo testes para ela, fazendo os testes passarem e entregando aquele código em definitivo para o seu cliente final. Certo? Então, por enquanto, vamos focar em ler testes e fazer eles passarem, tá bom? Então, todos os testes que vocês vão ver no projeto vão ter essa característica aqui. Eles vão começar com o require do Rails Helper, que é essa classe aqui. Então, o que é esse Rails Helper aqui? Quando você roda o RSpec com o Capybara, ele vai simular como se a sua aplicação estivesse sendo executada num browser, tá? E aí, durante essa simulação, ele precisa que a sua aplicação seja inicializada, mas não nos moldes de desenvolvimento ou de produção, né? É uma versão diferente aí da execução da sua aplicação, digamos assim. Por isso que ele tem o Rails Helper, que é como se fosse o inicializador da aplicação no modo de testes, tá bom? Entre outras coisas que o RSpec também vai precisar. Depois disso, vocês vão reparar que todos os seus testes que vocês vão trabalhar vão ser parecidos com esse aqui. Eles vão ser uma feature, ou seja, o que é feature? Né? Cada funcionalidade do seu projeto. E aqui a gente vai tratar funcionalidades desde, como essa aqui, o visitante visita a tela inicial, né, homepage, até um administrador edita uma categoria de receitas que já tinha receitas cadastradas. E aí, o que acontece quando ele faz isso? Né? Então, como a gente tem várias possibilidades, a gente trata cada uma das possibilidades como um cenário. Eu costumo dizer que um bom teste, quando você está escrevendo ele, eu vou falar isso com vocês aqui presencialmente, dá sempre para imaginar dois cenários, né? Especialmente nos que tem funcionalidades mais completas, assim, tá? Às vezes um desse de homepage, assim, no começo vai ser um pouco difícil a gente imaginar uma coisa mais ou outra, mas sempre dá. E aí aqui os cenários, por exemplo, vou fazer um cenário de... vou até mudar o nome aqui, cenário. And view a welcome message. E vem uma mensagem de boas-vindas, cenário, and view translations. Então, a gente pode ter aqui dois cenários diferentes. Um, simplesmente, o visitante entra na minha tela inicial e vê uma mensagem de boas-vindas. E o outro, ele vai entrar na minha tela inicial e vai ver algumas traduções que já estavam cadastradas. Tá bom? Esse é um exemplinho simples. Vamos lá. O teste a gente vai separar ele sempre em 3 etapas, tá bom, pessoal? Então, a criação de dados, a navegação
interação aqui do usuário, que é o teste em si, e as expectativas, validações, que é o que a gente espera que vai acontecer. Então isso aqui é um setup dos dados prévios. Isso aqui é o teste em si. E isso aqui é a aceitação do que deve acontecer. Tá com umas frasinhas talvez um pouco ambíguas aqui, mas a gente vai explicando. Então, o que é criação de dados prévios? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina se a gente está fazendo uma aplicação que, por exemplo, a nossa aqui, para criar uma tradução, você precisa ter uma conta no site. Aí você cria uma conta, aí depois você vai lá, faz login, daí você consegue criar uma tradução. Aí digamos que eu estou fazendo um cenário de teste que um usuário consegue editar as suas traduções. E aí, o que esse cenário quer dizer? Olha, isso aí já é a feature 15 do meu projeto. Então, eu tenho que ter uma conta, tenho que ter feito login, tenho que ter cadastrado uma tradução, para daí eu começar o teste, que é o quê? Eu vou entrar na aplicação, vou clicar em editar na minha receita, na minha tradução, vou mexer os dados dela e vou ver se ela foi realmente atualizada. E digamos que o outro cenário seria, eu crio uma tradução, entro, tento editar a tradução de outra pessoa e dá um erro. Olha, você não pode editar essa tradução. Então esses seriam os dois cenários que a gente imaginou. Imagina se no teste você tivesse que ficar navegando por toda a aplicação para fazer isso. Vai para lá, vem para cá, vai para essa tela, volta para outra, ia ficar muito grande. Então, a gente costuma contar, né, nos testes com alguns dados que já foram previamente criados, tá? Acho que eu estou falando demais disso agora, porque nesse caso aqui, para visitar a tela inicial e ver uma mensagem, a gente não vai precisar de ter dado nenhum. Concorda? Para rodar a minha aplicação e aparecer lá só bem-vindo à aplicação de traduções, eu não preciso ter nenhum dado cadastrado. Pode ter nenhuma tradução na tela, na aplicação. Para navegação, a gente vai ver alguns métodos assim, ó. Opa. Por exemplo, visit root path. O que isso aqui quer dizer? Visit é um método do Capybara e root path é o root path da nossa aplicação. E aqui nas expectativas, a gente vai ter métodos assim, ó. Espero que na página tenha o seguinte conteúdo. Bem-vindo ao app de traduções. Legal? Então, esse aqui é um exemplo de testes. De teste com o Capybara. Para entrar na aplicação e ver uma mensagem de boas-vindas, eu não preciso ter nenhum dado previamente criado. Eu preciso entrar no root path. E aqui, olha só, eu poderia fazer tanto assim quanto assim, tá? Mas geralmente a gente faz aqui mesmo, root path. Se a minha ideia é só visitar a tela inicial, meu teste é só visitar a tela inicial, tá vendo? E aí eu já parto para as expectativas. Então o que são as expectativas? É o que eu espero que aconteça ao final da minha navegação, interação do usuário. Então nesse caso aqui, olha, espero que na página tenha o conteúdo bem-vindo ao app de traduções. Legal? Vamos rodar esse teste aqui? Como é que eu faço para rodar? RSpec. Ah, boa. Primeiro erro que aconteceu foi o seguinte, ó. Como é a primeira vez que eu estou rodando o RSpec, eu nunca tinha executado minha aplicação no modo de testes. Então, ele reclamou, falou assim, olha, você está rodando no modo testes, mas o seu banco de testes não tem das migrações executadas. O mesmo erro que acontecia pra gente lá no development, lembra? Isso que é legal do RSpec, né? Ele vai te antecipar os erros que você vai ter também no seu desenvolvimento. Então, olha só, executei esse teste aqui. Olha o resultado aqui. Ele disse, olha, encontrei dois cenários, né, que ele chama de exemplos, e tive uma falha. Por que ele só teve uma falha? Esse segundo cenário aqui está vazio. Tudo que é vazio, tudo que não tem nenhuma expectativa que é quebrada, o RSpec vai considerar como sucesso. E olha só que bacana, ele vai reclamar aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, só para a gente forçar aqui um erro, eu vou apagar o nosso root aqui, tá bom? Ó, apaguei aqui o root, tá bom? Vou rodar o RSpec de novo.
Então ele rodou aqui esse arquivo, spec features visitor visit home spec, e na linha 9 ele parou com o seguinte erro: não existe a variável método rootpath. Então olha só, visite o rootpath. Ele não sabe o que é isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse problema dele. Nesse caso aqui seria só recriar aqui o root, tá? Vou fazer o seguinte, vou trocar aqui o nosso root para welcome index, tá? Só para forçar para vocês aqui um fluxo completinho. Vou rodar o RSpec de novo. Ele deu outro erro. Vamos ver que erro que aconteceu agora. Não existe a constante welcome controller. Lembra desse erro quando a gente estava fazendo a aplicação? Porque agora, olha só, o rootpath agora existe, mudou o erro. Só que ele não encontrou o welcome controller. O que eu tenho que fazer? Criar um arquivo aqui, welcomecontroller.rb. Criei o arquivo. Lembra que eu falei para vocês? Eu, João, gosto de só criar o arquivo e rodar de novo. Por quê? Se eu seguir a convenção certa, ele vai dar esse erro aqui. Olha, eu achei o arquivo, eu esperava que esse arquivo aqui definisse a classe Welcome Controller, mas ela não definiu a classe. E é isso mesmo, né? Eu criei o arquivo no lugar certo, só que eu não defini a classe corretamente. O que eu vou fazer aqui? Definir a classe agora e vou rodar de novo. Erro de novo. Erro vai ser uma coisa boa, desde que o erro sempre avance, tá bom? E aí, pessoal, sei que alguns de vocês aí ficaram praticando bastante, exercitando e tal, mas por favor, não caiam na sensação de que tipo, putz, tá sob controle. Como eu disse, a gente mesmo aqui no campus, há anos aí codando com Rails, a gente segue passo a passo, é o que a gente chama de baby steps. Então, eu deixo realmente todos os erros aparecerem para eu ter certeza que eu não estou fazendo nada errado. Qual que é o problema de você ficar codando e largar o teste de lado? Daqui a pouco você vai ter um erro que você não sabe o que aconteceu e você vai sempre achar que o erro está acontecendo no último passo que você fez. E ele pode estar acontecendo já 2, 3 passos atrás e você perdeu o momento, né? Então o certo é sempre você faz uma mudança no projeto. Tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Criei o arquivo, rodei o RSpec. Botei o nome da classe, rodei o RSpec. Botei o nome da action, rodei o RSpec. Aí agora ele reclamou que não tem o template. Aí eu vou lá e vou criar o template. App, views, welcome, index, HTML, RB. Salvei o arquivo, vou rodar de novo. Agora a gente chegou no ponto, ó, só para quem não viu, eu fiz aqui pelo terminal aqui, mas ó, eu criei aqui o welcome, index HTML RB e tá vazio esse arquivo, né? Então, ó, que erro tá dando aqui agora? Ele não tá dando mais erro, se você parar pra ver antes, ele sempre tava dando erro na linha do visit rootpath, ó. Ó, enquanto eu tava fazendo o visit rootpath, aconteceu esse erro. E aí pra cima todos os erros também estavam assim. Agora ele mudou, olha, quando eu esperava que a página tivesse o conteúdo bem-vindo ao app de traduções. Eu não achei o texto bem-vindo ao app de traduções em... Tá vendo as pinhas vazias aqui? O que está acontecendo aqui agora? Então, é sempre bom vocês olharem para o código do teste também, que ele vai ajudar vocês. Ele conseguiu passar dessa linha. Então, o meu teste, quando eu rodo o RSpec, para cada cenário, é como se ele subisse a aplicação com Rails S, navegasse o que eu estou pedindo para ele fazer e verificasse nas expectativas se aconteceu na tela o que eu esperava e fechasse a aplicação. E no próximo cenário ele vai começar tudo de novo. Inclusive os dados são resetados a cada execução, tá? Então cada vez que você roda aqui o cenário, se você criou uma tradução aqui, no segundo cenário ela não vai existir. Vou dar um exemplo, tá? Então ele conseguiu visitar o rootpath e aí renderizou para ele essa página. Só que a gente acabou de ver, eu acabei de criar essa página, né? Então o que tem nessa página aqui agora? Ó? Só para a gente ver aqui, não tem nada. Só para dar um exemplo, eu vou botar aqui, ó, banana, e vou salvar. E vou rodar o RSpec de novo. Ele vai reclamar assim, olha, esperava achar o texto, bem-vindo ao app de traduções em banana. Ó, tá vendo aqui? Então ele está enxergando a minha tela, só que ele está procurando esse texto e só está encontrando esse texto aqui na tela.
Então o que eu vou fazer aqui? Como é que é? Bem-vindo ao app de traduções. Ó, já vou dar o erro aqui também para vocês. Pequenos detalhes vão fazer a diferença. Para vocês não Estou tentando fazer com que vocês não fritem tanto a cabeça aí com erros, mas sei que às vezes é um pouco inevitável. Vocês vão tropeçar mesmo porque é o começo. Olha esse exemplo aqui. Eu deixei de propósito sem o tio aqui no O. Então o capibara ele vai ser realmente chatinho aqui. Não é que é chatinho, porque ele é uma máquina, né? Ele não vai ter percepção de... Então, maiúsculo, minúsculo, acentuação, vai sempre dar problema. Arrumei aqui o texto. Isso aqui é o que vocês estão procurando. RSpec, você vai rodar, ele vai dizer que os seus 2 cenários de teste estão verdinhos. Fechado? Por que 2? Como eu disse, como esse segundo aqui não faz nada, como pro RSpec o sinal de que alguma coisa não deu certo é que alguma expectativa não foi atendida. Como aqui não tem nenhuma expectativa, ele passa. O que vocês vão ver nos testes que a gente vai mandar para vocês? Às vezes vai estar assim, have content. Às vezes vai estar assim, ó, have CSS. E aí, quando tiver assim, have CSS, vai estar desse jeito, ó. H1, text, 2 pontos, vai estar assim. Então, qual que é a diferença? Nesse cara aqui de cima, se tiver escrito de qualquer jeito, pode estar escrito igual eu fiz ali, olha. Eu só abri a view e escrevi o texto. A expectativa de cima passa, a de baixo vai falhar. Quer ver, ó? Se eu rodar o spec agora, essa linha aqui que estava com have content não vai quebrar, mas a do have CSS vai, ó. Repara, tá vendo, ó? Ele falhou aqui, ó, expect to have CSS. Ou seja, ele falhou nessa linha de baixo. Se ele falhou nessa daqui, quer dizer que essa daqui já estava verde. Então, nessa linha de baixo, qual que era a expectativa dele? Ele esperava encontrar um elemento do tipo H1 com esse texto aqui, ó. Bem-vindo ao app de traduções. Então agora, eu precisava fazer isso aqui, ó. H1, H1. Salvei, rodei o RSpec de novo. Agora está passando. Um outro exemplo rapidinho aqui para vocês vai ser o seguinte, ó. Digamos que aqui eu quero ver uma tradução. Então, como é que funciona essa tal criação de dados aqui que eu comentei com vocês? Simplesmente eu vou fazer a mesma coisa que eu faço no console, por exemplo. Então, repara, ó. Criei o dado que eu preciso. Eu só quero uma tradução. Navegação. Nesse cenário, eu só quero visitar o root path também. Agora, a minha expectativa vai mudar. Olha só, eu espero que na minha tela inicial, na minha página, tenha o conteúdo teclado. E eu não espero, e aqui eu tenho uma variação que é o not to have content keyboard. Lembra que a gente não queria que mostrasse a tradução? A gente fez um jeito que mostra só o texto em português e esconde o texto em inglês, né? Daí eu vou rodar agora de novo o RSpec. Ó, então, no segundo teste ele falhou na expectativa. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, se essa classe não existisse, ele ia começar a reclamar, não existe essa classe aqui. O que a gente ia fazer? Rare Generate Model. Né? E aí o que é legal? O teste já te dá a dica de quais atributos você tem que adicionar nesse model. Daí, visita para o root path, ele esperava encontrar esse conteúdo aqui. Versão simples disso seria vir aqui e escrever teclado, né? Mas aí o que ia acontecer? Ia ter vários testes aqui embaixo que ia começar a quebrar também, né? Então a gente sabe aqui que a ideia seria que ao visitar a homepage, o nome do cenário a gente diz, olha, eu quero ver as traduções. Então aqui seria aquela ideia de exibir as traduções na tela, né? Então a gente poderia fazer um traduções.it do trad and fazer um parágrafo aqui, trad.português, né?
Botei um parágrafo aqui de alegre, meu teste não disse nada, mas vamos lá. Rodei o RSpec, ele deu erro aqui, olha. Não existe o método it para nulo. Ó, não existe o método it para nulo. Então o que está nulo aqui? @traduções. Então eu posso vir aqui no meu welcome controller e dizer aqui no index que eu tenho traduções igual a translation.all. Fiz isso aqui, rodei o RSpec de novo. Ah, pessoal, olha só. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu provoquei um erro lá no index.html que quebrou os dois testes de novo. Ó, só para mostrar para vocês aqui. Eu botei um código lá no index.html que ele espera que venha uma variável traduções e já sai fazendo loop em cima dela. Como essa variável não é populada no controller, o teste antigo, olha, visitante, visita a homepage e vê o welcome message, quebrou também. Porque aquela view não é mais válida. Né? Eu não consigo mais abrir aquela view às cegas. Agora ela tem uma condição ali que seria popular essa variável traduções. Com isso eu quebrei o teste anterior. Dado que eu quebrei o teste anterior, o que vocês têm que fazer? Qual que é a minha sugestão para vocês? Sempre que você roda o RSpec, tá? E eu já devia ter feito isso antes aqui para mostrar para vocês, mas é legal até mostrar a situação antes de falar simplesmente por quê. Repara que toda vez que eu rodei o RSpec antes, sempre que deu alguma falha, ele mostra duas coisas, ó. Failures, aqui é um resumo do erro que aconteceu, aonde que aconteceu. Então ele te mostra, ó, em qual teste que foi, qual foi a linha, o que ele estava tentando fazer, o que ele não conseguiu fazer, tá bom? Ele mostra aqui um resumo do tempo de execução, né? Quanto tempo levou para ele executar esses testes. E aqui, olha só, esse textinho aqui no final é exemplos que falharam. Isso aqui, na verdade, serve para você fazer o quê? Copiar. Então, ó, seleciona isso aqui, copia e cola. Isso aqui é um atalho para ele rodar só esse teste nesse arquivo, nessa linha. Ou seja, na linha 16 desse arquivo. A linha 16 desse arquivo é esse cenário aqui, ó. É o cenário de baixo. O que eu já vi muitas vezes o pessoal se confundir? Fica só rodando o RSpec. Aí cai no cenário desse aqui. Tava dando um erro só no de baixo, no de baixo, no de baixo, no de baixo, na linha 16. Aí de repente quebrou a linha de cima, o 5. O que acontece? A pessoa se perde. Porque aqui foi no mesmo arquivo, mas às vezes você vai quebrar um cenário de outro arquivo. Aí você vai começar... Aí digamos que você treinou o seu olho a olhar sempre o primeiro erro que está dando e resolver ele, ou o último. Só que aí quando isso aqui acontece, você faz uma mudança tão brusca que quebra outros testes, você começa resolvendo um teste e no meio do caminho você começa a tentar resolver outro. A sua linha de raciocínio se perde, você... Dali, eu já vi gente aqui no campus que levantou a mão, estava totalmente perdido. Eu demorei a entender também, porque a pessoa começa a falar assim, estava fazendo teste disso e agora está dando em lugar nada a ver. Aí sempre que a gente percebia era isso aqui. Então qual que é a dica? Olha, que nem aqui agora. Você rodou, sempre que falhar, a quantidade de itens que falhar, ele vai imprimir aqui. Se falhar 20, vai sair 20 linhas dessa. Escolhe uma e foca em fazer ela passar. Em vez de ficar rodando o RSpec puro, copia aqui igual eu fiz, ó, cola e fica rodando só ela. Porque geralmente você vai quebrar um monte de teste, nada a ver com o seu, vai resolver isso e no final vai ficar tudo ok. Nesse exemplo aqui, ó, eu foquei nesse teste, se eu rodar o RSpec puro agora, vai estar tudo verde de novo. Mas eu poderia me perder aqui nesse caminho, tá bom? Então minha dica é, sempre que falhar assim, escolhe um, o primeiro, o último, deixa o critério de vocês. Escolhe um e foca ele, mas tipo assim, do primeiro momento que falhou até o final, vai sempre nele, tá bom? Vou deixar essa dica aí pra vocês. E aqui acho que é isso. O que eu quis fazer aqui com vocês? Mostrar um pouquinho de exemplos de testes, tá? Então agora vocês vão começar a ler código como esse aqui que eu fiz, tá bom? E sempre rodando o RSpec e vendo que erro está acontecendo e resolvendo esses erros. Qual outra coisa que vai ser importante para vocês agora? O Git. Então, sempre que você dá o Rails New, você já tem o Git aqui no seu projeto. Então, por exemplo, aqui eu nunca fiz nenhum commit nesse projeto. Eu vou fazer isso aqui agora. Então, olha só, esse aqui vai ser o primeiro commit que eu vou fazer nesse projeto.
Para você fazer um commit, primeiro você tem que adicionar os arquivos no commit, tá? Então, o que é o commit? É um registro no Git. O Git é um controle de versão, então ele vai permitir que você registre toda a evolução do seu trabalho no dia a dia, sozinho, com o seu time. Então, cada evolução que você faz no seu projeto, você vai registrando aqui no Git em forma de commits. Então, um commit não é uma alteração num arquivo, é um conjunto de alterações com algum objetivo, tá? Nesse caso aqui, qual é o objetivo? Vou botar aqui commit visitante v traduções. Então, para você fazer um commit, você tem que primeiro adicionar que arquivos você quer adicionar nesse commit. Especialmente no começo, você vai querer que, sempre que seu RSpec ficar verdinho, não importa que você mexeu em 1 ou 10 arquivos, você vai querer adicionar todos. Daí um jeito de adicionar todos é git add ponto. Lembra que ponto é o diretório atual? Ele vai adicionar todos os arquivos do seu diretório no próximo commit. Então, esse comando git status, ó, antes ele estava tudo vermelhinho, agora ele está tudo verdinho. Por quê? No vermelhinho ele estava dizendo, olha, esses arquivos aqui você ainda não comitou. Agora no verdinho, o que ele está falando? É que aqui vai ficar bem grande, mas eu vou mostrar para vocês. Olha, esses arquivos aqui, essas mudanças, estão prontas para serem comitadas. Elas não fiz o commit ainda. Aí, para fazer o commit, o comando é git commit -m para passar a mensagem. Então aqui é visitante vê traduções na tela inicial. Quando você faz o commit, você pode rodar um comandinho git log, e aí esse comando ele é um pouco customizado. Aqui na minha máquina ele mostra aqui numa linha só. Talvez para vocês eu mostrar em 2 ou 3 linhas. Mas olha, tá registrado aqui. Esse aqui é o identificador do meu commit. Ele foi feito aqui dia 27 de dezembro, tá aqui o texto e tá aqui o meu nome, né? Eu que fui o autor desse commit. Para configurar esse nome aqui, você tem algumas configurações no Git, tá? Para você mexer na sua máquina aí, minha sugestão é você rodar esse comando aqui, ó. User.name João Almeida. Eu não vou dar enter aqui não, só para não apagar as minhas, tá bom? Mas eu vou só testar aqui, ver se ficou certinho. João. É isso mesmo. Ó, o comando é esse daqui. Git config --global user.name João Almeida. E a mesma coisa aqui para o e-mail. Você também pode colocar um e-mail aqui. O meu aqui no caso tá o meu e-mail pessoal, joaoRSalmeida@gmail.com. Então, execute esses 2 comandos na sua máquina, só para os seus commits saírem assinados bonitinhos no seu projeto. Ok? Acho que... e outra coisa, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Eu quero que vocês façam nesse projeto final, que tudo que vocês façam, vocês coloquem no GitHub. Então, para quem não tem uma conta ainda, né, o GitHub ele é um repositório de projetos Git. Quem não tiver uma conta, vem aqui no Sign Up, cria uma continha. Ele vai perguntar o seu plano, ele tem um plano grátis, não precisa pagar nada para isso agora. Qual vai ser minha dica para vocês? Vem aqui, ó, novo repositório, e cria aqui meu livro de... Vou botar aqui, ó, minhas traduções. Tá? Dá o nome para o seu repositório, deixa aqui na sua pessoa, público. Não precisa marcar nada disso aqui, aliás, vocês não devem marcar nada disso aqui. E manda criar um repositório. Daí ele vai te perguntar, ele vai te dar 2 opções. Olha, se você está começando um repositório novo, faz isso daqui. Se você já tem um repositório, faz isso daqui. Qual que é o ponto? O Rails, né, então, como eu disse, ele já cria um repositório para você, e aí você vai ter que fazer esse primeiro commit. Então, fazer um git add, fazer um git commit, igual ele está mostrando aqui, você vai fazer. Depois que você fez isso, como eu acabei de fazer aqui no meu projeto, você vai copiar essa linha aqui, ó, git remote e git push.
ele vai subir o seu código e agora, ó, meu código agora tá... Se eu der um reload nessa página aqui, tá aqui o meu projeto, né? Todo o código que eu fiz, ele acabou de estar aqui. Então, cada trabalho novo que eu fizer aqui, quando eu rodar o git status, aqui ele vai dizer que tá tudo limpo. Mas eu coloquei arquivos aqui, rodei teste, quebrou. O que eu vou fazer? Vou fazer um git add ponto, um git commit "-m" com a mensagem do commit, que é sempre legal ser uma mensagem que representa o que aquele commit faz. Então, por exemplo, olha, eu só tenho esse commit aqui, Vistante ver traduções, mas se eu tivesse um histórico com vários commits, fica claro, né? Assim, entendi. Esse commit aqui, ele adicionou essa funcionalidade no sistema. E depois do commit, você vai fazer git push origin master. Aí a gente vai falar mais de git aqui no presencial, acho que por enquanto vocês só precisam saber esse básico aqui. E lembrar que isso aqui é tipo o Code Saga, né? Que vocês também faziam git add, git commit, git push, tá? Eu quero que vocês façam isso agora para o GitHub, ok? Quem tiver algum probleminha, procura a gente. A minha dica também é vocês darem uma lidinha na documentação do GitHub, que é bem legal, explica bastante sobre Git. E esse foi só o spoiler do projeto. Vamos falar então do projeto, né? Então, o que eu preciso que vocês tenham aí? Vou até sair aqui da pasta. Ó, sair aqui. O que eu espero que vocês tenham na máquina de vocês? Primeira coisa, setup. Ruby 2.3 alguma coisa, tá? Por conta da versão dos testes que eu escrevi. Então, minha recomendação é que vocês usem o 2.3 e o Rails 5.1, tá? 5.1 mais 2.3 mais aqui. Eu estou usando 2.3.3 e 5.1.4, que é o mais atual. Tá? Mas se sair algum amanhã aí, não tem problema, tá bom? E que vocês tenham Git, GitHub já aí continha criada, tudo bonitinho. Vou dar uma acelerada aqui agora, que eu acho que eu já falei bastante sobre esses assuntos, tá bom? E eu tô me prometendo não gastar mais que 1 hora nesse vídeo para vocês não ficarem cansados da minha voz. Daí vem o seguinte, vamos criar o projeto. Vou fazer de novo aqui, para vocês verem, cansarem de ver, ter aí um vídeo de novo como referência. Então vocês podem voltar aí nos vídeos antigos do Translations, ou podem acompanhar aqui agora, tá? Eu recomendo acompanhar esse aqui agora. Se tiver dúvida, vê o antigo, vê esse aqui de novo, posta no Slack, não tem problema, fala com a gente, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto que chama MyCookbook, usando Rails New-T. O que é o Rails New-T? Tá na dúvida? Dá só Rails na sua máquina que ele vai te mostrar o que são as opções. O "-t", ó, tá aqui, Rails New, App Path, ao mesmo tempo é o nome da app e a pasta que ele vai criar. Não precisa mudar o banco de dados, a gente pode usar o SQLite mesmo por enquanto, ó, o padrão do banco aqui é o SQLite. Aqui tem como você pedir para ele ignorar o Git, eu não quero, deixa o Git lá, me ajuda já, ele já criar o projeto com Git. O "-t", que a gente vai usar, é esse carinha aqui, ó, skip test. Por quê? Como eu não vou usar o framework de testes que o Rails recomenda, eu já vou pedir para ele criar o projeto. Então, ó, Rails New "-t", T maiúsculo aqui no caso, MyCookbook. Eu não quero que ele nem coloque aqueles arquivos de teste lá para mim, né? E vou mandar aqui da Rails New. Então ele criou aqui o projeto. Como eu pedi, vamos ver. Eu acho que eu vi os arquivos de teste ali dentro. Olha só. Que coisa. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ele criou assim mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui o que aconteceu. Não tem problema não. Vou remover aqui esse diretório. Rails New "-t". Não estou maluco. Pessoal, desculpa. Eu inverti a ordem do comando aqui, ó. Rails New, o nome da pasta depois das opções. Então, Rails New MyCookbook, "-t" para não criar os testes. Agora foi, ó. Nem apareceu aqui a pasta de testes.
Então é Rails New, o nome do projeto, -t, pronto. Vou recarregar aqui, ó. Então tá aqui o meu projeto MyCookbook, não tem a pasta de testes. Então, olhando aqui para o nosso checklist, essa primeira etapa está ok. Segundo, adicionar as gens, RSpec Rails e Capybara. Eu acabei de fazer, relembrando então, as gens, né? Você consegue encontrá-las no rubygems.org, só buscando pelo nome, então, RSpec Rails e o Capybara. Olhando aqui no Gemfile, tá? Quem tiver com Rails 5.1.4, desculpa, como a gente mandou não colocar teste, ele tirou o Capybara daqui. Então vamos lá, a gente tem que instalar as duas mesmo. Então, RSpec Rails está aqui. Aqui é a página do RubyGems com alguns detalhes. Daqui você consegue ir para a homepage, ó, aqui do lado. E na homepage vai ter tudo que você precisa para instalar. No nosso caso aqui é basicamente colocar RSpec Rails dentro do grupo Development Test, que já existe. Tá? Rodar o bundle install. Então vou fazer uma por uma aqui. Desculpa, estou fora do projeto aqui. MyCookbook. E vou rodar o bundle install. Pronto, instalou. E depois rodar o generate RSpec install. Vou colar aqui embaixo. Então, ó, só recapitulando aqui o que eu fiz. Opa. Eu editei o Gemfile, aí eu vim aqui e rodei o bundle install fora da pasta, ó, só para vocês verem aqui que deu erro, só para vocês não assustarem. Eu não tinha dado o CD MyCookbook depois que eu dei o Rails New. Então, quando eu dei o Rails New, ele cria uma pasta com o projeto, mas eu não tinha entrado na pasta. Daí o bundle install falou assim, olha, nessa pasta que você está não tem nenhum Gemfile. Eu entrei na pasta certa, rodei o bundle install, e aí ele funcionou, instalou as gens. Depois eu copiei aqui o comandinho, ó, Rails Generate RSpec Install, ele criou os arquivos. Agora eu estou sem o Capybara, então, mesma coisa, né? Se eu voltar aqui no rubygems.org, buscar aqui Capybara, vai ter a gen Capybara, vai ter aqui a homepage, e na homepage eu tenho aqui o setup, que é a instalação. Então, basicamente, a gente tem que colocar a gen Capybara. Cuidado, que tem aqui uns comandos que ele começa a falar, se você está com Ruby menor que o 2, se você está no Rails 4, a gente não precisa fazer nada disso, tá bom, pessoal? Você só precisa colocar a gen Capybara mesmo, tá? Não se assustem. Eu já vi o pessoal que às vezes sai olhando, tudo que está na caixinha cinza aqui, começa a copiar e colar no meio do código, e aí acaba se enrolando porque era mais simples do que precisava. O Capybara não precisa de nenhum comando depois dele. Então, desculpa. Tem um comando que precisa, né? Que é o bundle install. Sempre que você edita o Gemfile, você tem que rodar o bundle install de novo. Rodei o bundle install, RSpec, beleza. Estou configurado. Então, esse é o nosso setup, ok? Minha sugestão, vocês já estão com o Git aqui, ó. Se você rodar o Git status, já vai aparecer que você tem vários arquivos que você ainda tem que adicionar e tudo mais. Minha dica, antes de começar a trabalhar, né, nas funcionalidades, faz um git add ponto, ó, adicionou tudo, e faz um commit que chama primeiro commit, ou first commit, se for commitar em inglês. Tá bom? Já vai no GitHub, cria um repositório, adiciona aqui e faz o git push. Tá? Essa é a minha primeira dica. Então esse aqui é o setup do projeto. Já vou até colocar aqui. Git add ponto, mais git commit, mais git push. Crie um repositório no GitHub. Legal. E agora vão começar as novidades. Agora, pessoal, a gente vai precisar coordenar o nosso trabalho aqui. Então, qual vai ser a nossa metodologia?
Existe uma ferramenta, para quem não conhece, que se chama Trello, que ela ajuda muito na gestão de projetos, tarefas do dia a dia aí, através de quadros, tá? Quadro é o nome que eles dão aqui. Então, quem não tem uma conta, por favor, crie uma continha aqui pra gente, tá? No Trello.com. Sua conta vai ser grátis, não vai ter nada, não tem problema nenhum. E para para alguns temas operacionais existe aí a versão desktop, né? Eu estou aqui usando o macOS. Vocês conseguem instalar aí. Acho que tem para Windows também, para Ubuntu eu não tenho certeza. Mas o Windows a gente não está usando mais, né? Então beleza. Então crie uma conta aqui para vocês. E aí, olha só, eu vou mandar esse link aqui para vocês, é óbvio. Mas o que eu vou precisar que vocês façam? Que vocês acessem esse link aqui, que é o, o quadro, né? Que é o molde para vocês, tá? Esse quadro aqui ele está público, então vocês conseguem visualizá-lo. Só que ele é meu. Então o que vocês vão fazer? Cada um de vocês vai vir aqui, ó, no menu, tá? Aí inglês ou português aí, né? Então aqui vai ter uma opçãozinha aqui mais. Aí tem uma opção aqui que chama copiar quadro ou copyboard. Você vai clicar aqui e vai colocar, por exemplo, My Cookbook João. Coloca o seu nome aqui na frente. Não precisa ser de nenhum time, né? E aí, em vez de privado, coloca ele também público, tá bom? Deixa ele público aqui e isso aqui já vem marcado, mas tenho certeza que vai estar marcado isso aqui, Keep Cards, tá? Quando você clicar ali, ele vai pular para o seu, ó, My Cookbook João, tá? E aí qual que vai ser a diferença? Com esse board vocês podem movimentar as tarefas, ok? Então, qual vai ser o nosso trabalho aqui agora, pessoal? Tudo isso que está aqui no To-Do, vocês estão liberados para fazer, tá bom? E como vai ser esse trabalho aqui do To-Do de vocês? Vocês vão pegar uma tarefa por vez, nunca mais que uma. Se vocês pegarem mais que uma tarefa, vai desandar o negócio e vocês vão precisar de bastante assistência nossa para poder fazer andar, tá? Então é muito importante que vocês sigam aqui sempre uma tarefa por vez. Você vai mover a tarefa aqui para trabalho em andamento, né? Vai abrir ela e vai ver o que você tem que fazer. Essa primeira aqui especialmente, olha só que interessante. É basicamente criar o projeto. Então até coloquei aqui umas documentações e tudo mais, mas a gente já fez, ó. Em algumas, nas primeiras aqui eu coloquei um checklist, tá? Esse checklist vocês podem criar o de vocês também, se vocês quiserem fracionar o trabalho de vocês. Eu fiz uns aqui só de exemplo. Então, olha, no meu caso aqui, Ruby Rails estava ok, criei o projeto com "-t", instalei as gens, fiz o primeiro commit. Legal, terminei essa primeira tarefa. Posso mover para Dani. Tá, então essa aqui do criar o projeto é a primeira. A partir de agora, todas elas vão envolver código. Tá? Então, vou pegar a primeira aqui. Então, nessa primeira aqui tem um checklist do que vocês vão ter que fazer em todas as tarefas que tem a partir de agora, tá? Só relembrando, pessoal, essas do To-Do a gente quer que vocês façam em casa, tá? Essas aqui a gente não quer que vocês façam por enquanto. Quem quiser dar uma lidinha de curiosidade e tudo mais, mas essas daqui a gente vai trabalhar juntos aqui no Campus Code, tá? E tem N motivos para isso, a gente queria que vocês segurassem um pouco aí a ansiedade, né? Então vamos lá. Tô nessa daqui, visitante acessa a homepage. Aqui vai ter uma descrição. Olha, como visitante eu queria de ver informações relacionadas ao My Cookbook ao entrar na página inicial. Assim eu tenho certeza que eu estou no site correto. Aqui tem uma descrição do porquê a gente está fazendo essa tarefa. E em todas as tarefas, ó, vai ter um arquivinho zip. O que vocês vão fazer nesses arquivos? Vocês vão fazer o download deles. Então tá aqui o arquivo. Tá? Fiz download. Você vai abrir esse arquivo e vai descompactar ele. Só, aqui são todos os arquivos, né, do projeto. Aqui está o primeiro, ó, home.zip.
Você vai descompactar ele. Dentro dele, ó, vai ter uma pastinha spec, né? A gente já viu que a pasta spec é aquela pasta que é criada pelo... Então, ó, só para Workspace, Teams, Campus, Teams, quero ser Dev 18, My Cookbook. Então, olha só, eu tenho uma pasta spec aqui, não tem? Ó, esse aqui é o meu projeto, tá? Tô dentro do projeto aqui do Cookbook. Só para vocês verem aqui, ó. Quero ser Dev, My Cookbook, Spec. Esse aqui é o meu projeto Cookbook. E esse aqui é o que eu fiz download. Você vai copiar aqui a pasta spec, né? E vai jogar aqui. Opa, desculpa. Era para jogar aqui. Foi mal, galera. Vou pegar features aqui, que é mais negócio. Então, olha só. Você vai sempre copiar os arquivos que vieram de teste da pasta features e jogar dentro do seu pasta spec. Daqui a pouco, nas próximas histórias, vai começar a aparecer o mesmo arquivo duplicado. Vocês vão sempre sobrescrever o arquivo pelo mais atual, tá bom? Então, andou aqui no Trello, ó, descompactei e movi para a pasta spec. Andou aqui, pegou a próxima, a terceira, a quarta, a quinta história, vai aparecer o mesmo arquivo várias vezes. Né? O que eu quero dizer é, o arquivo que a gente colocou aqui agora, ele vai aparecer de novo. Deixa eu, ó, vou rodar o RSpec aqui para ver. Então tá aqui, ó. O arquivo visitor visit homepage, que está dando erro aqui agora, vai aparecer nesse teste, nesse aqui. Então ele vai alternando. Né? De acordo com a tarefa que você vai estar fazendo, por algum motivo a gente vai precisar voltar na homepage e mexer nela. Ou seja, o teste da homepage vai voltar a aparecer com... E você vai sempre fazer o quê? Descompactar, pegar todos os arquivos e jogar dentro da pasta spec features, tá bom? Então, essa aí é o fluxo de trabalho. Vou fazer isso aqui passar, só para a gente encerrar bonitinho aqui. Então, o visitante visita root path. Erro, não existe root path. Né? Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Venham aqui no projeto. Ó, então, primeira coisa, rodei o RSpec puro e deu isso daqui. O que eu vou fazer? Vou copiar essa linha aqui de baixo, sempre façam isso. Copia a primeira linha que deu erro e foca nela. Vou ficar rodando essa linha aqui até ela ficar verdinha. Quando ela ficar verdinha, eu rodo o RSpec sem nada de novo. Olha, o teste é esse aqui. Spec Features Visitante Visita Homepage, tá? Tá aqui em azulzinho, linha 5. O que eu faço? Venho aqui, abre esse arquivo. Então, ó, tá aqui o meu cenário. Visitante visita homepage, cenário com sucesso. Então, visita o root path e espero que tenha um H1 escrito Cookbook e espero que tenha um parágrafo escrito Bem-vindo ao maior livro de receitas online. Ele está dando um erro na linha 5, ó, visitante visita root path porque não existe root path. Tudo que é underline path é uma rota, então se é uma rota eu vou vir aqui no arquivo de rotas e vou definir o meu root to... Vou botar aqui home index porque eu não tenho que ter atividade. Definir uma rota, o que eu faço? Sai criando o controller? Não. Roda o RSpec de novo, porque o RSpec vai me dizer o que eu tenho que fazer. Tá bom? Agora vocês não vão mais programar orientado pela cabeça de vocês, e sim pelo que o RSpec está falando. Então, visite o rootpath agora, em vez de dar erro que não existe essa variável, agora essa variável existe, só que ela aponta para o home controller e esse controller não existe. O que eu faço? Venho aqui no app, controllers, e crio o meu home controller.rb. Criei o arquivo, o que eu faço? Rodo o RSpec de novo e espero ele dizer que encontrou o arquivo, mas não encontrou a classe. Se esse for o meu erro, tá tudo bem. Ó, não consegui carregar essa classe, mas eu esperava que esse arquivo aqui definisse essa classe. Tá certinho, é isso que eu queria também. Home controller class. Deixa eu... Home controller. Todo controller no Rails tem que herdar do application controller. Fechei.
Eu vou rodar o RSpec de novo. Aqui agora vai ser o famoso para cima Enter o tempo todo até ficar verdinho. Mais um erro, vamos ver se o erro mudou. Sempre que o erro muda, tá bom. Legal, mudou o erro. Não existe Action Index. Talvez estou indo um pouco rápido aqui, mas repara, ó, é o mesmo erro que daria se eu estivesse rodando a aplicação. Não achei a Action Index não foi encontrada no Home Controller. O que eu faço? Def Index e nada mais. Roda o RSpec de novo. Outro erro, erro novo. Home Controller Index não tem um template definido. Um template é uma view. O que eu faço? Venho aqui em Views e crio um arquivo. Home index.html.erb. Criei esse arquivo, o que eu faço? Rodo o RSpec de novo. Legal. Parou de dar erro na linha visite rootpath. Agora está dando erro. Olha, esperava que na página tivesse um H1 com o texto cookbook. Ele tentou achar esse H1 e não encontrou. O que a gente faz? Vem aqui no index e coloca um H1 escrito cookbook. Continua dando o mesmo erro. Por quê? Esperava achar um H1 com texto cookbook, mas não encontrei. Eu encontrei, olha só, o Capybara é bem inteligente. Eu encontrei cookbook, que bate com o seletor, mas não com todos os filtros. O que ele quer dizer com essa segunda frase aqui? Cookbook até está dentro do H1, mas ele não, o texto dele está errado. Olha a diferença aqui. O B era para ser maiúsculo, eu esqueci e botei minúsculo, viu aqui? Então por isso ele disse, olha, essa palavra aqui até bate com parte dos seletores. Quando ele diz isso, o que ele quer dizer? Ele até é um H1, mas ele não tem esse texto que você esperava. O que eu faço aqui? Mexo no teste? Não, vocês nunca vão mexer no teste, mexe no código. Botei cookbook do jeito certo agora e rodo o RSpec de novo. Esperava achar um P, que é um parágrafo, com essa frase. Bem-vindo ao maior livro de receitas online. Vou pegar essa frase aqui, copiei ali do teste para ficar mais fácil. Rodei de novo. Rodei o RSpec. O meu cenário passou. Já que esse meu cenário específico aqui passou, olha, eu estava rodando só esse arquivo aqui na linha 4. Já que esse cenário aqui passou, o que eu faço? Rodo o RSpec puro de novo, que vai olhar todos os testes no projeto. É que eu sei que nesse exato momento eu só tenho um teste, então ele vai continuar passando, tá bom? Legal. Esse warning que está dando aqui, pessoal, é porque eu não criei ainda o meu esquema, porque o esquema só é criado no modo de development, né? Então, deixa eu só rodar esse dbmigrate aqui para gerar ele de uma vez, que agora o meu RSpec vai parar de dar esse warning aqui em cima. Beleza, tá bonitinho. Acabei essa primeira história, o que eu faço? Git status, git add ponto, git commit. Minha dica para o commit, sabe o que você faz? Vem aqui no Trello, acessa a homepage, rodei o RSpec, resolvi os erros, estou fazendo o commit. Essa história chama visitante acessa a homepage. Minha dica, move ela aqui para Dani, no seu projeto, visitante acessa a homepage. Ou em inglês, tá bom? Fica à vontade aí. Por enquanto, fique à vontade. Depois a gente vai começar a comentar mais em inglês, de preferência, tá bom? Fiz um commit, pronto. Meu git status está limpinho. Posso ir para a próxima. O que eu faço na próxima? Vou fazer mais uma aqui só para a gente encerrar, tá bom? Então, moveu essa aqui para Dani, abre a próxima. João está sem checklist. Essas duas primeiras, pessoal, eu botei um checklist para exemplificar para vocês. Quem quiser escrever checklist aí, que aí já fica um pouco a critério. Para mim, o João botou tarefa demais, checklist demais ou checklist de menos. Tá? Fiquem à vontade aí
para ir descrevendo o que você tem que fazer. O que é legal aqui? Você pode deixar comentários também, tá bom? Então, a próxima história é aqui, ó. O visitante quer entrar no site, quer visualizar receitas disponíveis na página inicial do site. Eu nem falei, né? Mas MyCookbook é um site é uma rede social de receitas, né? Então ele quer visualizar as receitas disponíveis na página inicial do site para escolher que receita que ele vai querer visualizar. Ele espera então que nessa história que seja exibido um resumo de cada receita, contendo o título da receita, o tipo dela, por exemplo, massas, carnes, entrada, tal, a cozinha brasileira, árabe, italiana, qual a dificuldade e qual que é o tempo de preparo. O que vocês vão fazer nessas histórias? Sempre faz o download. Ó, eu vou vir aqui naquela mesma pastinha que eu tava. Então, aqui tá as minhas que eu fiz o download, tá bom? Minha dica é que aqui eu tô com todas. Minha dica para vocês, não baixa todas não. Pega só a atual. Ó, ai caramba. Eita, nós. Minha dica, ó. Copia a pasta spec do jeito que ela tá. Caramba. Negócio chato. Entra no seu projeto. Aqui é o meu projeto, tá? Entra na sua pasta spec. Aliás, copia a pasta spec. Desculpa, galera. Vai para a raiz aqui do seu projeto e cola em cima. Ele vai perguntar, já tem a pasta spec. O que você faz? Sempre dá um replace, tá bom? Sempre pode substituir todos os arquivos aqui dentro. Daí olha só que curioso. O seu Git, se você rodar um Git status, ele vai reclamar, olha, apareceu coisa nova aí. E aí o que você faz? Roda o RSpec de novo. Daí olha só. Quando você rodar aqui esse próximo cenário, ele vai dar um erro do tipo, olha, RSpec describe resp. Tá bom? Olha só o erro que ele está dando aqui embaixo. Não existe a constante resp. Sempre que você vê aqui constante resp, a gente está falando de um teste de... É que não existe um model resp ainda no seu projeto, tá bom? Então, pessoal, perdão, para quem está assistindo agora aí, eu acabei de mostrar um erro aqui na tela, até já apaguei aqui a minha tela, porque eu percebi que estava errado aqui o arquivo que estava no Trello modelo. Não precisa se preocupar, eu já vim aqui, já atualizei o Trello modelo, então quando vocês descompactarem aí na máquina de vocês o Home with Recipes, né, que é o arquivo dessa história, ó, Home with Recipes, podem copiar aqui a pasta spec normal para o projeto de vocês, e aí, ó, quando você rodar aqui o RSpec, ele vai dar, olha só o que vai acontecer, ele vai dizer que a gente tem 3 cenários e 2 estão quebrando, ó. Então existem 3 cenários e 2 estão quebrando. Qual que está passando? Aquele nosso primeiro lá de boas-vindas, tá? E quais que estão falhando? Olha, tá aqui o nome do arquivo, Visitor Visit Homepage. Então é o mesmo arquivo de antes, então como eu disse, você sempre vai atualizar o arquivo pelo mais novo. E ele está quebrando na linha 13 e na linha 30. Então tem 2 erros acontecendo. Como tem 2 erros acontecendo, aqui no final ele vai te dar 2 linhas de exemplo. Minha dica foi o que eu falei. Pega uma, a primeira geralmente, ou a última, escolhe uma aí, e foca nela. Não fica rodando o RSpec sozinho não, porque você vai acabar se perdendo aí, especialmente mais pra frente com histórias mais complexas, tá bom? Então, foi mal, fechei meu editor aqui. Opa. Desculpa, pessoal. Foi mal, vamos lá, vim, abri o editor aqui. MyCookbook, o erro continua sendo no mesmo arquivo que é o Visitor Visit Homepage, tá bom? Só que agora na linha 11. Então, a linha 11 é esse cenário aqui, ó. Então, o cenário de cima tá passando. Não deu erro nenhum. Agora, o cenário de baixo, ó, é o que está quebrado. Visitor Visit Homepage
Na linha 11 é o começo do cenário, na linha 13 é onde ele deu problema. Então ele deu problema nessa linha, ó. Resp igual resp.create e alguns parâmetros aqui. Então, nesse teste aqui, ó, a gente até colocou para vocês o nome daquelas etapas. Ó. Então, primeira coisa, a gente tem que criar os dados. Se a ideia é, a feature chama visitante visita homepage, e o cenário é e ver uma receita, o que eu preciso ter quando eu entrar na minha tela inicial? Que já tem uma receita cadastrada. Faz sentido? Então, a primeira linha que eu faço aqui é resp.create. E aí o erro está dando por quê? Ele está falando, olha, eu não conheço essa constante resp. Todas as classes no Ruby, como começa com letra maiúscula, ele encara como uma constante. Então, a gente tem que criar a classe resp. Resp.create é um comando claro de que vou usar Active Record, porque eu vou criar isso aqui no banco de dados. E aqui são os atributos, ó. E olha a dica já, tem um atributo e olha o tipo dele aqui. Não dá pra gente inferir? Ó, title vai ser uma string. Resp type também, cuisine também, dificuldade também, tempo de cocção, opa, esse aqui é um número, então pode ser um inteiro. Qual que é a nossa dica aqui? Rails Generate Model. E olha que legal, só vendo o erro aqui do meu teste eu posso já determinar tudo. O nome do model é resp, porque eu quero rodar resp.create, então esse aqui vai ser o nome da classe. E os atributos, title vai ser uma string, resp type vai ser uma string, cuisine, né, que é a cozinha, vai ser uma string também, dificuldade vai ser uma string e cook time vai ser um inteiro. Viu aí? Só olhando o erro na minha tela eu já sei quais são o que eu tenho que rodar aqui no Rails Generate. Rodei o Generate, não preciso me preocupar em fazer mais nada, só rodar o RSpec de novo. Porque, como o RSpec ele vai simular a minha aplicação, ele mesmo vai me dar o erro, olha, você tem que rodar as suas migrações. Então eu copio e colo aqui, vai atualizar o meu banco de dados do ambiente de testes, e eu posso rodar o RSpec de novo. Teoricamente agora ele deveria pular daquela linha, e ele pulou mesmo. Então olha só, ele já pulou dessa etapa aqui. E ele foi direto para onde? O Visit Root Path também funciona. Ele reclamou o quê? Desse primeiro H1 aqui, que é o título da receita. Então ele está esperando encontrar a receita na tela inicial. Ó, esperava achar a variável H1 com o texto bolo de cenoura. Tá? Vou fazer um baby steps aqui. Então eu já tenho uma tela inicial, que é essa tela aqui. Vou fazer o seguinte, vou botar exatamente o que ele está esperando aqui. Ah, pessoal, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, que é importante. O teste, ele é código, tá? Então, esse resp que eu criei aqui é uma variável que vale aonde? Dentro desse bloco. Então, a gente cria essas variáveis geralmente para quê? Para não ter que ficar escrevendo isso aqui toda hora e gerar falsos positivos. Esse é o maior problema. Imagina você escreve um negócio de um jeito em cima e na expectativa do teste você escreve de outro jeito. Ou você vai ter que marretar o seu código, ele vai ficar estranho, ou o seu teste nunca vai passar. Então, é um recurso comum a gente criar uma variável aqui e falar assim, olha, não importa se eu escrevi bolo de cenoura ou bolo de maçã, eu só preciso que o título da receita apareça na página dentro de um H1. Então é comum a gente usar variáveis, tá? Mas você vai ver também que tem alguns testes que vai estar. Aqui vai estar só esse resp create, aqui vai estar tudo de novo, bolo de cenoura, sobremesa, etc. Tá bom? Eu vou fazer um baby step aqui. Então o que é esse baby step? Ah, então ele quer o title chama bolo de cenoura. Repara, ele não quer que apareça resp title, ele quer que apareça, né, aquele dado que foi gravado ali. Então, olha só, fiz o primeiro H1 com o texto que ele está esperando. Vamos ver se ele vai passar dessa linha aqui do have H1 para a próxima. Ó, passou para a próxima. Agora ele está esperando o resp type. O resp type é sobremesa. Ele está esperando dentro de um LI. O LI ele é um elemento de lista, né, do HTML. Então, para quem não viu, dá uma olhadinha em listas lá no W3 Schools. E sobremesa. Legal. Vou rodar o RSpec de novo. Foi para a próxima. Ah, esperava achar o LI com texto brasileira, que é o nome da cozinha. Ele vai dar aquele errinho de novo, tá vendo? Ah, eu encontrei sobremesa, mas ele não bate todos os filtros. Cuidado para você não fazer isso aqui, ó. Se você fizer isso aqui, o que você acha que vai acontecer?
Né? Porque ele reclamou, tem um outro ali com outro texto, mas é porque ele precisa dos dois, na verdade, né? Ele vai voltar para o erro de anterior. Aí isso vai ficar no loop infinito aqui, né? Vai ficar trocando um pelo outro. Então, o que a gente quer fazer, na verdade, aqui é ter sobremesa e brasileira aqui embaixo. Vamos para o próximo. Médio, que é a dificuldade, né? Eu esperava encontrar a dificuldade, que é médio. Ah, foi mal, galera. Desconectei aqui do... Vamos lá. Tem erro não. Perdi tudo aqui. Perdi tudo sim, né? Então, o teste é esse. E a view é essa, né? Index. Então, eu parei no médio, né? Só pra gente relembrar aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui e vou rodar aqui embaixo. Eu estava rodando esse que era o 11, né? E o próximo teste, o próximo que está falhando aqui embaixo, ó, ele esperava encontrar. Lembra que eu falei que isso aqui é código, ó? Expect page to have LI, então lista, olha o texto. Tem que ser uma string, né? Olha o que eu fiz aqui no meu teste, eu interpolei, ó. Ó, o tempo de cocção dessa receita, né, que é o inteiro, espacinho, minutos. Então, aqui no HTML que eu estou esperando é 60 minutos. Legal. Vamos rodar o spec de novo. Muito bom. Fiz passar. Aí eu rodo o spec sem nada na frente para ver o que está faltando agora. E agora ele está reclamando lá da linha 48 desse mesmo arquivo, tá? O que eu faço nesses casos, tá, pessoal? Ó, a linha 48 está aqui embaixo. Não olha só para ela, porque você vai se embananar aqui se você ficar olhando só para ela. O que você faz? Volta no começo, essa dica vale ouro, galera. Assim, tá dando erro na linha 48, não tenta entender só essa linha. Volta aqui, lê tudo do começo. Ah, que cenário é esse? Qual que é a diferença desse cenário para o cenário de cima que eu acabei de fazer passar? Então, o cenário de cima, ele visitava a tela inicial. Eu sempre faço isso, tá? Eu leio o nome da feature, o visitante está na tela inicial e vê uma receita. Esse cenário que eu vou começar a tratar agora é tá na tela inicial e vê uma lista de receitas. Então, olha só a minha criação de dados. Eu tenho aquele bolo de cenoura. Lembra? Eu falei, agora estou reforçando, tá? Acho que agora é o ideal para reforçar. Em cada cenário desse, é como se a aplicação tivesse sido criada do zero. Ou seja, não tem banco de dados, não tem nada. Encarem assim, porque é assim que funciona. Toda vez que você roda o RSpec, em cada cenário que ele entra e executa, é como se ele estivesse jogando fora o banco de dados do anterior, criando um novo e colocando todos os dados lá dentro. Então, você pode criar um cenário que tem 20 receitas. No cenário de baixo, quando na primeira linha dele, não vai ter nenhuma no banco. Tá bom, pessoal? Cenário de baixo, vê uma lista de receitas. O que ele faz aqui? Ele cria duas receitas. A primeira é a mesma da de cima, que é o bolo de cenoura, e a segunda é uma feijoada. Então tá aqui, ó, algumas coisas são iguais, né? Acho que só a cozinha, o resto é tudo diferente, ó. Prato, dificuldade, cocção. A navegação é a mesma, rootpath. Repara que ele só foi dar erro lá na linha 48. Por quê? Porque a primeira receita já apareceu. Agora ele quer que apareça a segunda. Mas isso aqui, concorda que do jeito que a gente fez, está muito estático? Né? Então está travado aqui. Então o que a gente quer fazer aqui na verdade? Eu queria que todos os testes passassem de uma vez só. Né? Tanto de cima quanto de baixo. E aí vem a parte que não tem muito como esperar que apareça como erro do RSpec. Aqui vem da sua interpretação. Aqui começa o teste, ele vai guiar o seu trabalho, né, para as coisas mais triviais especialmente, ele vai te dando a dica. Mas chega uma hora que você tem que parar e dar uma lida. Olha, então dado que eu tenho duas receitas, as duas têm que aparecer na tela. Se tivesse três, as três apareceriam. 4, 5, 6. Ou seja, o que a gente quer fazer aqui? Aqui na tela inicial, né? E aí a outra fonte de informação para vocês é o quê? É aqui a tarefa, olha. O visitante quer visualizar as receitas disponíveis na página inicial do site para escolher qual que ele vai querer visualizar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Essa história, na verdade, em vez de ficar listando uma a uma, o que a gente queria fazer?
fazer igual eu fiz agora há pouco nas traduções, provavelmente alguma coisa do tipo recipes it do. Então a gente vai trocar esse código aqui que a gente fez no Baby Step por o código. Então aqui, ó, vai ser recipe.title, né? Tá aqui, ó, title. E aqui eu vou vir trocando também os atributos. Então não é sobremesa, é recipe.recipetype. Não é brasileira, é recipe.cuisine. Não é médio, é recipe.difficulty. E aqui é o único caso que é um pouquinho diferente, que é recipe.cooktime, e o minuto eu posso deixar ali do lado. Então é isso aqui que eu quero. Né? Eu quero que, para todas as receitas que eu tiver disponível aqui na minha tela inicial, que eu liste elas. Se eu rodar aqui do jeito que está agora o meu código, ele vai reclamar. Então, ó, vou copiar aqui essa linha, né, que foi que eu pedi para vocês fazerem. Vou rodar só ela. Ele reclamou de novo, ó, não existe it para nulo. Por quê? Eu comecei a usar essa variável @recipes aqui na minha view, mas eu não declarei ela, então nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Então nessa linha aqui eu comecei a usar essa variável, mas eu não declarei ela no home controller. Então tem que vir aqui. Então recipes vai ser igual a recipe.all. Coloquei essa linha aqui, né? Já que são todas, né, eu não quero mostrar só uma nem duas. Ó, o teste da linha 28 passou. O que eu faço agora? Rodo o spec inteiro para ver como é que os outros testes se comportaram. A minha mudança e eu espero que esteja tudo bem. 3 testes passaram e um ficou pendente. Legal, tá tudo passando. O que é esse teste pendente aqui? Sempre que vocês criarem um model com Rails Generate, ele vai criar sozinho um arquivo de testes de model. A gente não vai falar disso por enquanto, né? Então você tem duas opções. Ou você adiciona cenário de teste aqui dentro, ou você remove esse arquivo. Tá? Então quem quiser aí, ó, pode remover spec model recipe spec aqui e pronto. Fechado? Pode remover esse arquivo. Como o meu spec continua verde, o que eu faço? Git, ó, git status. Sempre que o spec ficar verdinho, vocês podem dar um git add, um git commit. Minha dica, visitante visualiza receitas. Git push. Fechado? Eu não configurei aqui o git push ainda, mas vocês já vão ter feito isso. Façam um push e movam a história. Movam a história para done e puxa a próxima. Tá bom? Pessoal, vai ter bastante coisa aqui, vai ter bastante novidade, né? Os métodos que vocês mais vão ver aqui, eu vou mandar um linkzinho para vocês aí de referência para vocês lerem na documentação do Capybara, mas não vai variar muito disso, tá? Eu acho que a gente vai ter basicamente, vai ser visit e clique aqui também, que o clique é para clicar tanto em links quanto em botões. E aí vai ter uma string aqui na frente com o nome do link onde você vai clicar. Tá bom? Sigam as convenções, leiam bastante Rails Guides e, mais importante de tudo, chamem a gente no Slack quando tiver problema, tá bom? Quem quiser aí compartilhando os links do GitHub conforme for criando o projeto também, seria legal, tá bom? Acho que é isso, tá dada a missão. Então, aqui a gente tem, se não me engano, 14 histórias que tem os testes, tá bom? Se atenham ao spec, não precisa viajar muito, não precisa sair do que está descrito ali. Pode ir simplesmente clicando, fazendo o que o spec está mandando e indo para a próxima. Uma dica, ó, quem quiser ver, nessa história aqui, ó, o usuário cadastra, usa cozinhas cadastradas, tem um PDFzinho aqui, ó, com um exemplo de como poderia ficar aqui a distribuição, tá, da aplicação. Fechado, pessoal? Ah, se tiver uma coisa diferente aqui. Ah, João, mas eu não tenho esse nome. Quem enviou a receita? Não tem problema. Isso aqui é só uma visão final. Então vocês podem ir fazendo aí, usando isso aqui mais como uma referência, tá bom? Sobre como deve ficar aí o seu projeto. Fechado, pessoal? Vou deixar vocês trabalharem agora.
Obrigado aí desculpa a demora para postar o vídeo. Espero que vocês gostem de fazer o projeto e vão compartilhando com a gente aí todos os detalhes, tá bom? Bom trabalho.